A princípio, essa portaria aí, ela não tinha objetivo de fazer grandes modificações. Era mais para ela, o governo estava colocando tudo numa portaria só, e eles resolveram incluir a 11437, que é a que regia os CEAs, os EPIs, né? Dentro dessa portaria geral que inclui vários outros itens, inclusive outros da área trabalhista, mas não especificamente da área dos EPIs. Então, o objetivo era esse, mas só que ela veio com algumas modificações que algumas dão dicas para o que vai acontecer no futuro, né? E que eu posso até citar. Então, por exemplo, uma delas é que os EPIs certificados pelo Inmetro passarão a ser certificados pelo Ministério do Trabalho. Na realidade, o Ministério do Trabalho vai começar a fazer os hacks, antigamente, né? Ele vai controlar o sistema, o Inmetro vai sair fora, sendo que a própria Secretaria do Trabalho vai pedir para que exigir OCPs acreditadas pelo Inmetro, laboratórios acreditados pelo Inmetro, mas quem é o controlador deixa de ser o Inmetro e passa a ser só o Ministério do Trabalho. Isso aí é um assunto que já vem rolando há bastante tempo, porque o sistema Inmetro ele não atendia a gente como a gente imaginava lá no início. Então, por exemplo, tem normas que até hoje não estão atualizadas. A norma de capacetes, os EPIs que estão no sistema Inmetro são 5, né? Mas vamos dizer, o capacete. O pessoal estava seguindo uma norma de 2003, quando a norma de 2015 já estava em vigor, a de 2003 não está mais em vigor. O Inmetro não fazia reunião para fazer essa atualização. Isso deixa amarrado tanto o Ministério do Trabalho, quanto a gente, quanto os laboratórios. Então, esse é um problema que já vem há 2015, vocês podem ter uma ideia. Luva para risco elétrico, também a mesma coisa. A norma que estava sendo seguida pelo Inmetro era de 89, já tinha uma norma de 2014, ou seja, uma norma nova, e eles não faziam a reunião que precisava para sinalizar laboratórios e empresas para atualizar a norma. Isso gerou problemas muito graves, e nem o Ministério do Trabalho vamos dizer, conseguia contornar isso, e nem nós. Então, esse assunto de o Inmetro sair é um assunto que nós, do setor aqui, a gente já deseja há bastante tempo. A gente queria que fosse controlado pela Secretaria do Trabalho. Internamente, entre nós e o Ministério do Trabalho, esse assunto já estava progredindo, mas agora, quando soltou a portaria, eles sinalizaram que até dia 28 de fevereiro de 22, capacetes, EPIs contra quedas e luvas isolantes deixam de ser... Não é que o sistema muda, o sistema vai ser bem similar, mas deixa de seguir o RAC do Inmetro para seguir um RAC que eles vão publicar no futuro. E deram prazo para os outros dois, que são as luvas cirúrgicas de procedimento e as PFFs, para novembro de 2022. Então, é um assunto que já vem sendo conversado há muito tempo, mas agora eles colocaram no papel, né? O que acontece é o seguinte, eles abriram para todos os EPIs, eles vão passar a aceitar ensaios de laboratórios de fora do Brasil, de qualquer país que tenha que seja membro, que o laboratório ou a certificadora seja membro do ILAC e do correspondente. ILAC é o que controla os laboratórios, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, o Inmetro ele é filiado ou ligado a esse ILAC. Então, o que o Inmetro credencia aqui, teoricamente, poderia ser aceito em qualquer lugar do mundo. Então, os Inmetros dos países, se eles certificaram os laboratórios, o Ministério do Trabalho vai aceitar. Proteção respiratória, ao contrário, eles só aceitam da NIOSH, que é dos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que tem a ver com a tradição americana da NIOSH, tal, mas isso eu ainda não entendi por que eles não abriram para todos. Esse caso específico de abrir para laboratórios de fora, a Animaseg, nós ainda não temos um posicionamento, mas nós vamos nos posicionar com relação a isso, porque
do jeito que sempre foi, ou seja, precisava ter um laboratório brasileiro. Então, não adianta você ter ensaio em nenhum lugar do mundo ou certificar em nenhum lugar do mundo. Se não certificar no laboratório brasileiro, não pode tirar o CA. Isso vamos dizer, realmente restringe muito. E nós sempre tivemos alguns casos de alguns problemas, que a gente tem alguns problemas. Agora, aceitar de todos os lugares do mundo, isso para nós é um perigo, porque a gente não tem controle de tudo que pode acontecer, então, eu não vou citar país nenhum, mas dependendo, se você aceita de um país lá de fora qualquer, você abre o teu mercado para coisas que nem... A gente já tem dificuldade de manter a qualidade depois que tirou o CA aqui dentro do Brasil, com laboratórios brasileiros, imagina com laboratórios de fora. Embora a posição da Animaseg, antes de sair essa portaria, nós vamos nos posicionar. É que o posicionamento não pode ser só meu, nós vamos ter que aprovar com a diretoria. Claro. Mas o nosso posicionamento anterior era que a Secretaria do Trabalho permitisse que o ensaio fosse feito fora, se o laboratório brasileiro aqui, se fosse um só laboratório brasileiro, esse laboratório brasileiro estivesse com prazos para fazer os ensaios muito superiores a nós não definimos o valor, mas ele falou, não, a Secretaria do Trabalho podia definir, olha, se está demorando mais de 6 meses para fazer um ensaio, a empresa pode pedir um ensaio de fora. Ou, se o custo, por ele ser único, ele podia pegar e colocar um custo lá em cima. Então, acima de X%, não pode ser tão caro assim, para evitar, porque é um laboratório só no Brasil. Essa era a posição da Animaseg. Mas, do jeito que ele foi colocado aqui, assim, a princípio, a primeira preocupação é isso de trazer produtos que não tenham a qualificação necessária e que sejam aprovados aqui. E a segunda preocupação nossa são a manutenção de laboratórios. A rede laboratorial brasileira fica prejudicada, né? O fato de ter que ter um ensaio aqui no Brasil fez com que essa área de laboratorial se desenvolvesse bastante aqui no Brasil, né? Então, eu tenho... por enquanto, ainda só estou conjecturando. Agora, são 2 problemas reais. Um afeta os laboratórios nacionais, o futuro deles, a expansão deles, e também afeta, no nosso ponto de vista, deixando de ver, porque a gente pode falar, não, olha, vem lá da NIOSH americana, ou vem da Europa, pode vir de qualquer lugar, né? E a gente viu que, por exemplo, no caso das máscaras respiratórias, começou a entrar muito produto aqui sem qualidade, certificado lá fora. Não é certificado aqui no Brasil, mas é certificado lá fora. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, e a Animaseg, em um determinado momento aí, nós vamos levantar esse assunto e vamos nos posicionar a respeito. Existe um problema de reciprocidade. Será que todos esses países aceitam a certificação nossa? Então, nós aceitarmos qualquer um, podia ser aceitar esse, não aceitar aquele, mas aceitar todos. Será que todos aceitam as nossas certificações? A gente sabe que não é assim, né? Não é porque o produto tem CA que você coloca ele na Europa. Na Europa, você tem que tirar o CE, né? Os outros pontos eu vejo todos como favoráveis. Eles incluíram o PPR, que as empresas têm que ver os pontos, acompanhar o Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, que acho que ele é de 94, né? Sim. E agora ele foi instituído dentro do programa. Eu acho que é um caminho que talvez demore, porque não dá para implantar para todas as empresas, né? Mas eu acho que é um caminho, pelo menos tem vamos dizer, o caminho para as empresas saber como fazer um programa de proteção respiratória. Eu acho que isso é positivo. Eles incluírem, até a gente destacou também, eles incluírem a responsabilidade penal do fabricante e do importador sobre o produto que está colocando no mercado. Já tinha responsabilidade, mas não estava explícito que era uma responsabilidade penal. Isso daí eu acho que é uma coisa muito importante, porque a fiscalização e a qualidade do produto, depois de aprovado, depois de certificado, o produto que é colocado no mercado, essa é a nossa principal preocupação, porque muitas vezes não segue a qualidade do certificado. Eu acho que esse penal aí é bem forte, bem forte. Eu acho que, principalmente, esses aí são os 4 pontos assim, mais
críticos. Tem outras coisas mais, por exemplo, quando é feita uma fiscalização, foi explicitado, né, que o responsável por pagar todo o custo do novo ensaio e os outros custos envolvidos, a responsabilidade é do fabricante importador. Isso é importante estar escrito e estar explícito, porque senão o próprio auditor ele não tem o recurso para fazer o ensaio necessário para ver se o produto estava adequado ou não. Isso é uma coisa que já se fala há bastante tempo e está explicitado aí, é muito importante. Depois teve algumas modificações nas normas técnicas, eles tiraram as datas, né? Então, passa a se entender que vale a última versão da norma, isso aí também é positivo. E teve alguns ajustes gerais que toda a norma precisa de alguns ajustes, né? E mesmo agora, nós já demos uma lida na portaria, já estamos achando outras coisinhas que depois a gente vai pontuar também. Mas eu acho que, no geral, preocupante é essa dos laboratórios, né? Esse daí do Inmetro sair, entrar o Ministério do Trabalho, eu acho que é muito positivo. PPR é positivo, a responsabilidade penal também é positiva. Ou seja, em geral, eu acho que essa modificação é positiva. Mas a gente tem que lembrar também que a NR6 ela está em vias de entrar em consulta pública, né? Consulta pública. Então, essa portaria, na realidade, ela regulamenta a NR6. Então, a NR6 provavelmente vai ser alterada também, mas isso nós vamos começar a discutir. Não sei ainda quando que vai ser publicada, mas está para ser publicada o texto básico, né, da NR6.